Olá pessoal, aqui é a professora Ana Carolina no Pontua Concursos com você para mais uma aula de análises clínicas. Vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre coleta de sangue, os tubos com anticoagulante. Que ordem é essa? Como é que vai funcionar? Vamos lá? Vamos falar dos tubos de coleta e os seus anticoagulantes. Só que pessoal, olha só, vem aqui comigo. Nós, antes de mais nada, a gente tem que entender um pouquinho sobre a cascata da coagulação. Professora, mas eu tenho pavor da cascata da coagulação. Eu também. Mas aí eu vou ensinar para vocês, no bloco de hemostasia, tudo sobre a cascata da coagulação e o que você precisa saber aí para gabaritar as questões da sua prova. Beleza? Então vamos lá. Vamos aqui no slide comigo, prestando bastante atenção. Tá em inglês aqui, né? Mas dá para entender o que a gente precisa falar, tá? Olha só, a cascata da coagulação clássica... A cascata clássica, pessoal, ela é dividida em 3 vias. Via extrínseca, via intrínseca e via comum, tá? E via comum. Então, são essas 3 vias aqui. O que a gente precisa saber, de uma maneira rápida e prática, o que acontece? A partir do momento em que eu tenho uma lesão tecidual, o nosso organismo, vem aqui comigo, o nosso organismo, ele começa a entender que eu preciso enviar sinais, células, para que a gente estanque aquele sangramento, para que não haja extravasamento de sangue naquela lesão. Então, o nosso organismo, ele trabalha de uma maneira muito rápida e muito eficiente para que esse sistema funcione. Mesmo sem a lesão, o nosso organismo ele funciona em equilíbrio constante de coagulação, fibrinólise. Fibrinólise é a quebra do coágulo, tá? Então, às vezes a gente forma uma fibrina e aí vem o sistema de fibrinólise e dissolve aquela fibrina, não deixa fazer a fibrina estabilizar, tá? A fibrina só estabiliza após a ativação do fator 13. A gente vai falar disso no bloco de hemostasia. Mas vamos aqui comigo. O principal, pessoal, é a conversão do fibrinogênio em fibrina. Essa é o finalzinho da cascata da coagulação. Aqui a gente tem o fator 1 e a fibrina é o fator 1 ativado. É o fator 1 ativado, tá? Quem é que ativa aqui esse fibrinogênio e fibrina? São 2 coisinhas que vão ativar, tá? Cálcio e trombina. Eita, professora, como é que é isso? Pois é, como é que é isso? Tá? Existe aqui essa cascata onde eu tenho, a partir do momento em que eu tenho o fator tissular, que vai ativar para mim, o fator 7. Na presença desse fator 7, eu já entro aqui na ativação do fator 10. Esse fator 10, na presença do cálcio, vai ajudar a gente aqui a ativar o fator 8, que eu, na presença da trombina, aqui já no finalzinho da cascata da coagulação, é porque tudo isso aqui funciona ao mesmo tempo, tá, pessoal? Vai ativar o fator 11, vai ativar o fator 8, vai ativar também o fator 2. Então, nós temos 2 protagonistas aqui, pessoal, no sistema de indução da coagulação. Então, o que é a indução da coagulação? É eu promover a coagulação. Quais são os 2 astros aqui? O cálcio e a trombina. Os nossos anticoagulantes vão agir justamente aqui, ou no cálcio ou na trombina. Na aula de hoje é a única coisa que a gente precisa saber. Nós não precisamos saber quais são os fatores, onde que vai ativar e desativar, não. Para a aula de tubos com anticoagulante, a gente precisa saber apenas de 2 fatores pró-coagulantes, ou seja, que induzem o processo de coagulação, que favorecem a coagulação. Então, se eu preciso do cálcio para coagular, se eu tiro o cálcio, o que acontece? Não coagula, beleza? O que acontece? Os anticoagulantes vão agir principalmente aí, na quelação do cálcio. Então, eles vão lá... O que é a quelação do cálcio? É como se fosse uma caixinha, eu colocasse o cálcio ali dentro, fechasse e guardasse.
Só que eu posso fazer essa quelação de uma maneira reversível ou irreversível. A reversível, a caixinha tem a tampa aberta. E a irreversível, eu tranco a chave e jogo fora. Então não tem como eu tirar o cálcio de lá de dentro e voltar a fazer com que o sangue coagule. Tá certo? Então assim, para as provas de coagulação, que são essas aqui da cascata, o que eu preciso? Eu preciso de um cálcio, de um anticoagulante que quela o cálcio de uma maneira reversível. Ou seja, quando em vitro eu consigo fazer ali as minhas análises, coloco o reagente, eu também dentro do meu reagente coloco o quê? Cálcio. Aquele cálcio que foi quelado lá pelo anticoagulante da minha coleta, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre ele, que é o nosso primeiro e principal anticoagulante aí no sistema de hemostasia, tá? E dentro da coleta de sangue periférico, de sangue venoso, pessoal, é o primeiro tubo a ser coletado, por causa de toda essa complexidade que é trabalhar com o sistema de coagulação, tá? É muito sensível. Então vamos aqui comigo. Vamos aqui para o material, perdão. Vamos aqui no material. Citrato de sódio. Os tubos com citrato de sódio são tubos de sangue de tampa azul, tá certo? Aí vocês vão ver esse 9MC. Significa o quê? São 9 partes de sangue. 9 partes de sangue para uma parte de anticoagulante. Beleza? Ou seja, eu tenho aqui uma diluição 1:10. Tá certo? Não é isso? 1:10? Uma parte de sangue, uma parte de anticoagulante para 9 partes de sangue. Tá certo? Que tem que ser respeitada. Depois de muita confusão que existe na fase pré-analítica para esse tipo de tubo, o que os fabricantes começaram a fazer? Começaram a marcar no rótulo, visualmente, onde é que esse tubo, onde é que esse sangue deve ser coletado, tá? Então, nesse tubinho aqui, ele é provavelmente um de 3 ml, tá? 3 ou 4 ml, ele tem que vir para cá. Então, eu tenho que preencher de sangue desse tubo até aqui, tá? No mínimo aqui, no máximo aqui. Por isso que essa seta tem essas extremidades deste tamanho, tá? Para limitar, para dizer para mim que eu tenho um limite mínimo e máximo de sangue para não prejudicar a proporção sangue anticoagulante, tá certo? Por que isso? Vem aqui comigo. Os testes de coagulação, pessoal, são os mais sensíveis. Então eu tenho que respeitar isso daí, fazer a homogeneização correta. E outra coisa, esse tubo não pode ser de vidro. Pode cair isso na sua prova? Pode sim. Por que que o tubo de citrato não pode ser de vidro? Porque o tubo de citrato, pessoal, de vidro, o vidro em contato com o sangue, começa a induzir o processo de coagulação. Então, ele promove a coagulação, ou seja, ele começa a consumir fatores de coagulação, começa a ativar alguns fatores. E dependendo do exame que a gente faça, vai interferir. E aí a gente não vai saber se o problema está no paciente ou se está no tubo. Portanto, não se colhe mais sangue citratado no tubo de vidro, só no tubo de plástico, tá? E um plástico que não tenha qualquer tipo de indução com o sistema de coagulação, tá? A amostra do citrato de sódio, quando a gente coleta, é para obtenção de plasma. Nós também podemos ter sangue total? Sim, podemos ter sangue total e por meio desse sangue total a gente pode sim quantificar as plaquetas. Beleza? Podemos. Vem aqui, pessoal, pode ser pegadinha de prova. Porque a gente pode usar plaqueta no citrato? Pode. Mas você tem que tomar cuidado com uma coisa. Lembra que eu falei que a proporção é de 1:10? Ou seja, uma parte de anticoagulante para 9 de sangue? Eu tenho que fazer essa correção na hora de fazer a análise a quantificação das minhas plaquetas. Eu tenho que corrigir essa quantidade de anticoagulante aí que está diluindo a minha amostra. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Usados nos testes de coagulação, a ação anticoagulante dele reversível pela quelação do cálcio, tá, pessoal? Então, isso aí a gente já falou e eu tenho certeza que ficou 100%. Você não vai errar de jeito nenhum aí na sua questão da prova de concurso.